Meu nome é Juliana Mendes e eu sou mais conhecida como a mãe de 7. Isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho 7 filhos. Isso mesmo. Então eu sou mãe de 7 crianças dentro de casa em época de quarentena. Então eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, né, sobre os desafios da maternidade nessa época. Só que mais do que isso, eu sou educadora parental. Vou passar um pouquinho do meu currículo para vocês entenderem, tá? Eu sou educadora parental, tenho 3 certificações em educação parental, sou psicoterapeuta, sou coach e sou colunista da revista Crescer. Entendo um pouquinho de educação, de maternidade, pra gente poder conversar aqui com vocês sobre esse assunto, tá bom? Isso mesmo, vamos entrando aí. Bom dia, Dudu. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Brenda. Bom dia, bom dia. Olha só. Então vamos começar um pouquinho a falar sobre os desafios da maternidade. Estamos todos vivendo uma época nova, um mundo novo, um novo jeito de ver, um novo jeito de viver, um novo jeito de olhar para tudo, né? A nossa rotina mudou, a rotina dos nossos filhos mudou, a rotina dos nossos amigos, dos nossos convívios, tudo como a gente fazia mudou, tudo. Só falar que é mãe de 7 dá pra assistir meu vídeo, é isso mesmo. Então olha só, então tudo mudou. Estamos numa época muito nova, né? E aí o que acontece? Os desafios também mudam, né? Eu sempre falo que todo relacionamento pressupõe conflito. A gente está casado, a gente tem conflito, e conflito não é algo necessariamente negativo. Conflito é algo que pode fazer com que a gente aprenda, com que a gente cresça, é algo que acontece, é algo que existe. Então não tem muito pra onde fugir. Só que claro que nesse período de quarentena, isso se acentuou, isso aumentou. Então a gente precisa olhar um pouquinho para isso. Eu digo que a mãe agora tá tendo que lidar com home office, né? Com escola, tem que ser pedagoga, cozinhar, limpar, lavar, cuidar da casa, do marido e ainda lidar com esses conflitos. E é um pouquinho sobre isso, sobre essa rotina nova e como a gente lidar com isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, tá bom? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar a Carol, que é uma mãe que trabalha na esfera, porque ela vai contar com 3 filhos pequenos, como é que tá sendo o desafio dela. E baseado no que ela contar aqui pra gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou chamar a Carol. Carol aqui. Se a Carol entra. Vendo aqui. Vocês vão chamar a Carol aqui. Deixa eu convidar aqui a Carol. Ah, não tá dando certo pra chamar a Carol aqui, não. E a Carol não tá podendo participar, gente. Será que a Esfera tá seguindo a Carol tá seguindo a Esfera? Dá uma olhada aí, porque a Carol não conseguiu entrar. Vamos ver aqui. Uma dessas gêmeas é a sua cara? É a Duda. Enquanto de pessoal. Oi. Gente, vamos começando aqui pra gente ver se. Cadê a Carol? Deixa eu ver. Se eu consigo chamar a Carol aqui. Aí. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Eu quero ouvir um pouquinho da Carol. Deixa eu ver se a Carol aceita. Tô aqui esperando aceitar a Carol. Pra gente falar um pouquinho. Eu queria que vocês, mandassem as perguntas de vocês. Que vocês. é, é... Oi, Carol. Não, aceita aí. Tá aguardando você. Será que não tá entrando? Fala aí pra mim o que que tá acontecendo. Porque às vezes congela pra entrar, né? Aí não entrou. Oi, Amanda, bom dia, bom dia. Tô vendo se a Carol entra aqui, gente, pra gente bater um papo com ela, porque ela é uma mãe da esfera. Tá com 3 filhos pequenos para contar um pouquinho dos desafios. Bom dia. Vou tentar de novo.
Como é que tá a preparação de vocês para amanhã, gente, pro Dia das Mães? Como é que tá a preparação para vocês pro Dia das Mães amanhã? Eu tava falando que a minha ficha caiu que Dia das Mães amanhã tem. Alô, deu certo. Deu certo, é assim mesmo. Eu faço live quase todos os dias, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, faz parte. Pois, Tudo bom, Carol? tudo bom, Ju? Bom dia, me conta Bom aí, dia. se apresenta aí um pouquinho, fala quantos filhos você tem, a idade deles, para poder a gente Tá. começar a falar. Bom, eu sou a Carol, então. Tenho 3 filhos. A Maria, de 7 anos, a Helena, de 5 anos e o Antônio, de 2. Trabalho na Esfera e tenho esse desafio aí nesse período que a gente está vivendo de tentar conciliar vários papéis. O papel profissional, o papel de mãe, o papel de educadora, cuidando da casa, enfim, fazendo várias coisas que não estavam no nosso dia a dia antes de tudo isso acontecer. Então, acho que, sei lá, a gente está precisando de dicas para saber como passar por esse período, como lidar melhor com todos esses desafios que não só eu, mas que todas as mães, todas as famílias estão passando nesse momento, né? Porque assim, estamos todas quase assim, no mesmo barco. Eu digo assim que na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas estamos passando por uma situação de tudo novo. E assim, né, Carol, não é só a gente. Para eles também tá tudo novo. Porque a rotina das crianças era muito norteada, assim. Não, a gente acorda, aí a gente sabe que vai pra escolinha. Aí depois alguém pega a gente e volta para cá. Então eles tinham uma rotina norteada também por muitas atividades externas, né? Talvez um tinha inglês ou natação, ou depois ia para casa da avó. E isso tudo desapareceu. Então estamos nós desnorteadas e eles também, né? Quem reage, quem tá reagindo Exato. mais difícil? Como é que tá cada um, mais ou menos? O de 2 entende alguma O coisa? começo, nada. Ele não tem nem ideia do que está acontecendo. Acho que o começo, eu estou há quase 2 meses, né, em isolamento. Sim. No começo, assim, foi um caos para tentar adaptar a rotina, se organizar e ver como ia ser o dia a dia. Acho que ninguém sabia que seria tanto tempo. Sim, E aí, sim. à medida que os dias foram passando, a escola começou a mandar as atividades, a ter uma série de coisas para fazer com as crianças ao longo do dia, aí que os desafios começaram a surgir, porque as meninas são um pouco mais velhas, elas entendem que a gente está passando por um momento diferente e tal, mas mesmo assim ainda são muito pequenas. Elas querem encontrar os amigos, querem encontrar os primos. Então, é difícil você explicar sem deixá-los com muito medo da situação, porque é natural também as pessoas ficarem tensas com esse momento que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo dá tranquilidade, né? Então, acho que, sem dúvida, em termos de conhecimento assim da situação, a mais velha foi a que mais sentiu, mas o mais novo acaba dando muito mais trabalho no dia a dia, porque ele não sabe o que está acontecendo, está achando estranho a mãe e o pai estarem dentro de casa o tempo todo, né? Te demanda o Então, tempo inteiro. Te demanda, mãe, o o tempo dia inteiro. exato. Ele não entende que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Eu começo a trabalhar às 9 da manhã, termino no final da tarde. Então, ele não entende que eu estou em casa e que eu não estou disponível para ele. Sim, sim. Que eu acho que uma Então, coisa importante para a gente falar sobre até a sua situação e de uma maneira geral é isso. Eles estão como a gente sem saber. Só que nós temos uma preocupação muito grande que é a nossa preocupação é lá na frente. Porque a gente fica, meu Deus, quando isso vai acabar? O que mundo que vai exato. vir? Quem vai adoecer? Né? Porque essa preocupação nossa, ela é muito para fora, assim, né? A criança assim, de 2, de 5, até de 7, eles são muito o que a gente chama de mindful. O que é importante para ele é o agora. A criança, quando você fala para ele, você vai comer isso, você vai ter câncer, lá com 60 anos, isso não faz sentido para eles. Isso não faz sentido nenhum para eles. Então, nessa hora, a gente tem que aproveitar que eles são muito do hoje e focar na semana, focar no hoje. Olha, vai ser assim. Por isso que eu falo que... Aí eu quero te perguntar, existe alguma rotina? Você criou alguma rotina com eles? Porque é isso que a gente vai acalmar um pouco a eles com essa rotina mínima. Porque também não pode ser... A gente não pode achar que vai ter a mesma rotina de antes. Que eles vão acordar cedinho. Exato. Eles devem estar comendo diferente, dormindo diferente. Aí eu queria que você falasse um pouco do desafio da rotina, para a gente poder entrar nisso.
no começo, logo que eu comecei a me organizar com essa nova fase, com essa nova rotina, eu queria manter exatamente o que eu fazia trabalhando em São Paulo, enfim. Só que eu comecei a ver que estava ficando todo mundo muito estressado. Porque saía enfim, em reunião o dia inteiro, saía de um call, tinha que fazer a lição, aí estava o horário do almoço, aí a hora de dormir. Então, acabava ficando tenso para todo mundo. Não que hoje em dia esteja fácil, longe disso. Mas eu flexibilizei melhor a hora que eles acordam, tomam um café com mais tranquilidade. A hora que eu sento com as meninas para fazer a lição de casa, a gente tenta fazer o que está essencial naquele momento, porque, de fato, a escola acaba despejando um monte de atividade e que acaba que eu não consigo fazer tudo, não consigo fazer boneco de sucata ao longo do dia. Então, eu acabo priorizando aula de português, aula de inglês, e aí é o que a gente está conseguindo fazer. Priorizando o que é essencial de fato. Tá, ótimo. A alimentação deles mudou? As pessoas estão me questionando muito que eles pararam de comer, estão comendo pior. Gente, essas crianças... Não, pararam nada. Os meus comem demais. Eles querem comer o dia inteiro. Tudo. O dia inteiro. Eles passam na cozinha, vem alguma coisa, pega uma banana, come melancia, come o dia inteirinho. Você tá sozinha? Você tá sozinha? Eu tô com meu marido, e logo no início da quarentena eu vim para o interior, para casa dos meus pais. Então, enfim, tem mais espaço, mas eles conseguem fazer coisas ao ar livre. Então, isso facilita bastante para a gente que tem que trabalhar o dia inteiro, porque as crianças pelo menos têm um lugar para correr. Mas, enfim, logo no começo eu vim para cá e eu estava preocupada, porque eu estava vindo de São Paulo, então eu queria fazer um isolamento dos meus pais, eu acabava não pedindo tanto ajuda. E por mais que tenha mais gente, tem eles aqui, as crianças querem os pais. Eles veem a gente o dia inteiro, eles querem ficar com a gente, eles querem perguntar o que você está fazendo, eles querem que você veja o desenho. Lógico, eles não tinham esses pais com essa frequência. Ontem eu fiz uma palestra também e uma mãe falou assim: o meu pequeno de 3 anos, ele não quer sair do meu colo, ele não me larga. Eu falei, mas ele tem uma mãe dentro de casa que há muito tempo ele não tinha, ele quer aproveitar. Quem mandou você ser maravilhosa? Eu falei pra ela. Ele quer, né? O que a gente precisa proporcionar é autonomia. Se eles são crianças que têm autonomia, que se quiserem ir ali pegar um biscoito, eles vão. Se quiserem ir ali, eles vão. Mas agora, querer estar com você, gente, até a gente, né? Ia querer cola. Pô, minha mãe tá aqui. E isso é natural. O que a gente precisa fazer, e aí já falando de maneira geral, é ter uma comunicação clara com essas crianças. A gente precisa explicar exatamente. Você falou assim, olha, os meus pequenos não entendem muito o que está acontecendo, mas o mundo está aí. Eles estão... Depois eu quero te perguntar sobre tela. Eles estão na tela, eles escutam uma coisa, eles estão vendo o outro, alguém comenta. Então, é melhor que a gente sente, explique, cada um com sua linguagem, do que a gente não falar nada, porque o que eles vão escutar, eles vão produzir de uma maneira pior. E se você está saindo e voltando para a rua, isso pode deixá-los tensos, porque tem pais e mães que precisam fazer isso, precisam ir trabalhar. Sim. E precisam voltar. Então, se isso não é muito explicado, isso gera uma tensão, porque eles entenderam que quem sai morreu. Porque tá assim, não, a gente não pode sair, né? Então, quando eu saio, por exemplo, às vezes eu preciso ir no mercado, gente, eu tenho que ir no mercado, né? E aí eles ficam em pânico, né? Então, a gente precisa explicar de uma maneira, com a linguagem de cada um, como fazer isso. Inclusive, depois, se vocês quiserem, o pessoal, assim, da Esfera, eu disponibilizar, tem um livro, que é um PDF, um livrozinho, que está sendo disponibilizado no mundo inteiro, de uma psicoterapeuta americana, na verdade ela é colombiana, que explica direitinho, chama Ostra e Borboleta, sabe? Essa coisa, a gente está no casulo. Nós temos uma missão agora. Nós vamos sair uma borboleta. Então a nossa missão agora é ficar aqui quietinho, tal, de uma maneira muito lúdica, e pede para as crianças falarem assim, onde é que você está sentindo? O que é que você está sentindo? Desenha aí no seu corpo onde é que você está sentindo. Para que eles possam nomear essa emoção. Mas a história é muito linda, que ele fala da ostra, que cai uma pérolazinha dentro, mas que vai sair disso uma coisa mais bonita. E que a gente está numa missão.
Ó, a sua missão, a nossa missão é ficar em casa. Isso para os pequenos funciona bacana, né? Porque aí a gente conversa um pouco da linguagem, a gente conversa um pouco. Isso, assim, está sendo utilizado no mundo inteiro, em várias escolas. Eu tenho esse material aqui em português. Então, depois eu Ai, disponibilizo para o manda pessoal pra gente. da Esfera, que eles disponibilizam lá no YouTube, né? Eles têm uma plataforma de conteúdo bem bacana, que Sim, disponibiliza um sim. monte de A gente... informação. E aí eu disponibilizo porque tá disponível, porque ela quis realmente colocar para o mundo. E ajuda muito nós pais, porque são 30 páginas, é uma missão, é muito legal, ainda mais da sua idade é ideal, para os três. Ai, eu Entendeu? quero ler. É muito legal, porque a gente precisa, aqui a Materna Arte falou, precisamos falar de emoções mais do que nunca. E aí eu trago, Carol, assim, tela, que aí eu vou deixar você para eu continuar. Tela. Como é que tá a tela? Eles assistem muita coisa, eles veem, jogam muito, porque é Então, natural que aconteça, né? eles não jogam nada. Obviamente, assim, televisão, desenho, que antes, na minha casa, normalmente, eles só assistiam no final do dia, à noite, um pouco antes de dormir. Agora, depois do almoço, enfim, a gente tem liberado mais, porque em alguns momentos as crianças estão super agitadas e a gente precisa de um tempo para fazer alguma coisa, participar de uma reunião, enfim, a gente acaba usando esse recurso porque eles ficam mais calmos. Mas jogar, assim, eles acabam ainda não tem muita idade, né? É mais E é desenho na natural, televisão. e é natural que a tela aumente. Estamos trancados dentro de casa. A tela é uma opção. Então é natural que o que a gente precisa ter é limite, é saber o que está vendo, principalmente para os mais velhos, mas é natural que a tela aumente sem essa neurose, gente, porque agora não é hora. A palavra que você Exato. trouxe, Carol, para mim é a palavra dessa quarentena, é a palavra para gente. Flexibilidade. A gente precisa aprender a ser flexível nessa hora. Aí eu vou agora, Exato. quero te agradecer. Boa sorte para seus pequenos Obrigada! aí. E agora eu vou conversar aqui com tudo que você falou, eu vou puxar um monte de gancho. Continua assistindo aí que eu vou explicar um monte de coisa. Vou assistir. Obrigada, Obrigada, viu? Carol. Então é isso. Vamos falar que a Carol está passando por um momento muito interessante, porque a Carol tem um de 7, um de 2 e um de 5. Então são muito pequenos, né? E tem mães aqui com adolescentes, que é o meu caso. Então eu tenho um de 4, tenho um de 11, tenho um de 13. Né? Muito obrigada, Carol. Feliz Dia das Mães para ela, para continuar aqui assistindo a gente. Então, olha só. A Carol falou uma palavra que, para mim, nesse momento, é a palavra-chave. Flexibilidade. Não adianta você... o que ela fez foi o que todo mundo tentou fazer. Manter a rotina que tinha antes, para poder ver se as coisas continuavam andando no trilho. Mas, como eu expliquei no começo, quando eu expliquei para ela, a rotina das crianças era norteada por muita atividade externa. Então eu tinha escola, a criança sabia que acordava para ir para a escolinha. Aí alguém pegava na escolinha e voltava para casa. E aí tinha o inglês, ou depois tinha a natação, e aí de noite os pais chegavam do trabalho, era aquela hora que a gente jantava. Existia uma rotina toda norteada por atividades externas. Muitas vezes nós deixávamos o trabalho porque tínhamos que buscá-los na escola, senão a gente emendaria. E o que está acontecendo é que a gente não está parando de trabalhar. Quem está em home office está produzindo muito mais, porque não para, porque não tem essa coisa, eu tenho que parar para poder buscar menino em escola, né? Então acaba trabalhando mais. E os meninos não têm mais essa coisa da escola, então eles não sabem, os pequenininhos, por exemplo, não sabem nem que horas são, nem para onde vão, nem... Então a gente tem que entender que uma nova rotina precisa ser estabelecida e flexibilidade é o nome. O que está acontecendo é que a gente não tem mais, a gente percebeu que não tem controle, né, do mundo. O coronavírus veio para mostrar que não existe. A gente acha que tinha controle de alguma coisa, a gente não tem controle de nada. De repente, todo mundo sai de todo lugar e está em casa. Algumas pessoas estão por essa sensação de descontrole, aumentando o controle em casa. Já que eu não consigo controlar lá, eu vou controlar aqui. E não vai funcionar, porque esse excesso de controle dentro de casa vai gerar estresse, vai gerar tensão entre as pessoas, né? Entre a mãe e o filho, se for adolescente, entre o marido e a mulher. Ai, porque aquela sensação de que eu preciso que as coisas aconteçam para eu ter uma noção. Tem pessoa que necessita muito de rotina, tem crianças que necessitam de rotina. Né? Por exemplo, eu atendi uma mãe ontem que a criancinha de 4 anos é ela que vai para o quadro de tarefas e coloca lá as coisas. Tipo assim, ai, mãe, eu tenho que fazer isso. Porque é uma criança que necessita de rotina. Agora, tem criança que não precisa disso. E a gente precisa falar aqui sobre as diferenças das crianças. Então, ela está aqui para não esquecer. A gente precisa falar muito sobre isso, tá? Se vocês quiserem colocar perguntas, aí pode colocando que depois eu vou respondendo, tá bom? Então, olha só, flexibilidade é o nome, mas
uma rotina mínima precisa existir? Para que a gente acalme essas crianças, para elas entenderem que existe um começo, um meio e um fim. Porque, como eu expliquei para Carol, nós éramos completamente, a criança é completamente mindful. O que interessa para ela é o hoje, é o agora. Não é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não faz muito sentido, nem muito para os adolescentes, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Organizar a semana, organizar o dia da criança. Então, olha, por exemplo, como os meus aqui, eles tinham aula online pela manhã, porque eles estão de férias agora, a escola deu férias para eles de 6 a 22. Então, se seu filho tem aula de manhã ou tem aula à tarde, acorda, você vai assistir aula, aí a gente vai almoçar. De tarde, a gente vai fazer alguma coisa, vocês têm cria uma coisa e tal. É natural que a tela aconteça, tanto é que na minha casa, de 2 às 4, eu proibi tela. Então, olha, vocês vão acordar, vou fazer as aulas online, que já é tela. Aí nós vamos almoçar. 2 às 4, desliga tudo. E aí a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, vai fazer ficha de escola que precisa ser feito, dever de casa que precisa ser feito, trabalho que precisa ser feito, vai brincar. Eu moro em casa, então, assim como a Carol, eu tenho a sorte de estar, mas quem está em apartamento, cria alguma coisa, algum projeto, vai fazer um bolo, e eu vou falar sobre esses projetos, né? E depois vocês vão lanchar 4 horas, e aí pronto, aí vai pra tela, vai brincar. A gente precisa, aí é minha rotina, você que precisa criar a sua rotina de acordo com o que você precisa fazer. A mãe que está cozinhando, a mãe que está lavando e que está trabalhando, precisa comunicar isto à criança, ao adolescente, isso. Por quê? A nossa comunicação não é clara, principalmente para os pequenininhos. Quando os nossos pequenininhos vão... Mãe, deixa eu falar com você. Mãe, vem aqui comigo. A nossa resposta é, já vou. Daqui a pouco eu vou. Já eu vou. Espera um pouquinho que eu vou. O que é já eu vou? Espera um pouquinho que eu vou. Isso não é uma comunicação clara. Porque se a gente não criar uma rotina ou uma comunicação muito clara, a criança ela vai te demandar. Primeiro porque ela tem a mãe em casa o dia inteiro. Olha que maravilha. Minha mãe está em casa o tempo inteiro. Eu quero aquela mãe que eu não tinha um hábito, né? Só que você precisa comunicar ao seu filho, gente, sem dor no coração, ok? A gente precisa dizer agora eu não vou ficar com você. Eu tenho um trabalho para fazer. Aí o que acontece? Você precisa cumprir o que você vai dizer a ele. Quando acabar esse trabalho, eu estou fazendo numa reunião, eu estou no home office. Quando acabar o que eu estou fazendo, eu vou te avisar. Eu vou dizer, filho, acabou. Assim que acabar, eu vou, sei lá, vou beber uma água, tomar um café, a gente vai sentar por 1 hora. A gente vai sentar por 40 minutos. 30 minutos que seja, gente. Eu vou sentar com você e nós vamos brincar, fazer o que você quiser. O que acontece é que a gente está em casa, mas não está atendendo. A gente atende por demanda. Vai lá, pega um copo d'água e volta. Vai lá, pega não sei o que e volta. Porque a gente está saindo do horário do home office, trabalhando mais do que deveria, né? E querendo que as coisas funcionem do jeito que a gente quer e do tamanho que a gente quer. O seu foco precisa ser o seu trabalho, óbvio, as coisas básicas da casa, mas o seu filho que emocionalmente está confuso. Nós somos as adultas, nós somos os adultos. Então a gente precisa conversar com eles. A gente precisa estar presente, disponível, porque é assim que eles se acalmam. A criança se autorregula através da gente. Então, se a gente está muito estressada, muito cansado, eles vão ficar estressados e cansados também. Então, a gente precisa parar. Gente, eu não estou falando para vocês darem atenção para os filhos o dia inteiro. Muito pelo contrário, estou dizendo para você o contrário. Eu estou dizendo para você, comunique. Eu não vou ficar com você agora, eu não vou brincar com você agora. Claro que a criança vai ter com quem ficar, o que fazer, a gente vai ter que proporcionar, dependendo da idade, né? As crianças muito pequenininhas, elas têm a rotina do sono, elas têm a rotina da sonequinha da tarde, né? Então a gente precisa se organizar nesses momentos, mas precisa conversar. Deixa a criança fazendo um desenho, deixa a criança fazendo alguma coisa e diz, olha, sua missão é essa e a minha missão é terminar aqui. Mas assim que eu terminar, eu vou ficar com você. À medida que isso vai acontecendo, por exemplo, à medida que a criança percebe que não, a minha mãe, quando ela para de trabalhar, ela fala, filho, terminei. E ela vem brincar comigo, a criança começa a ficar mais calma, porque ela entende que você está cumprindo e que realmente isso vai acontecer. Agora, se você faz um dia, no outro você não faz, no outro você não faz, ela vai ficar te demandando o tempo inteiro. Entendeu? Olha lá, outra gritando. Vida real, gente. Acordou e eu tô sozinha em casa, faz o quê? Né? Deixa eu ver se eu chamo alguém aqui. Aí, assim, o que acontece? A gente precisa ter uma rotina urgente de definir uma rotina com essas crianças. Alguma coisa que diga eu tenho começo,
O que acontece depois? O que acontece no final? Básica. E aí, para você, mãe, falando Dia das Mães, né? Falando para as mães, a gente precisa tomar cuidado quando a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito. A gente vai enlouquecer nesse período se a gente achar que as coisas precisam estar organizadas, limpas, o tempo inteiro arrumadas do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que a gente acredita. Ou seja, tem que ser do nosso jeito. Tem que ser com a gente. Você sabe por quê? Porque senão a gente vai enlouquecer. Porque tá tudo diferente. A flexibilidade também é nisso. Abra um pouco a mão de que as coisas sejam do seu jeito. Deixa com que as crianças também participem. E nessa hora, a gente precisa chamar. A gente precisa convidar as crianças. A gente precisa contar com as crianças e com o marido. A família precisa ser um time nesse momento. Alguém... Alguém perguntou aqui em relação aos filhos que eu super bem. Eu quero falar sobre isso também. Mas assim, o que acontece? A gente precisa entender que as rotinas não vão funcionar do mesmo jeito. Tá claro isso? A gente precisa comunicar exatamente as coisas que a gente quer. Então, criança de 5 anos, 7 anos, consegue entender, eu vou trabalhar, e quando acabar, a gente vai brincar. A gente precisa entender que a gente pode dizer assim, olha só, eu não quero estar com os meus filhos agora. A gente, como mãe, precisa às vezes tomar um banho, precisa ficar sozinha, a gente precisa ter permissão para isso. Não é ser menos mãe, ou não é ser uma má mãe quando a gente diz assim, eu não quero estar com você agora. Eu não preciso dizer a ele, mas eu posso sentir isso. Eu não quero estar com meu filho agora, né? Sabe por quê? O seu filho adolescente vai bater a porta e falar, mãe, não tô afim. Eu quero ficar sozinho. E ele bate a porta e diz que não quer ficar com você. Mas a gente tem dificuldade de dizer, eu preciso tomar um banho, eu preciso ficar sozinha, eu preciso chorar, eu preciso me esconder, eu preciso... Fica aqui, pai, toma conta porque eu preciso sumir. Você pode e deve fazer isso. Você pode e deve chorar. E você pode dizer, neste momento, filho, eu preciso ficar sozinha. Neste momento, filho, eu quero ficar sozinha. A gente precisa dizer isso. Precisa ter coragem de dizer isso pra gente. Não é nem pro filho, pra gente. Tá? Então, essa é uma dica, porque senão você vai enlouquecer. A casa não precisa estar arrumada. A casa não precisa estar 100% brilhando. Porque uma mãe me falou assim, cara, eu fico o dia inteiro catando brinquedo. Cata um pouco menos de brinquedo e conta com eles. Conta com as crianças. Escola. Vamos falar da escola, né? O que os especialistas todos de educação que eu conversei me diz a mesma coisa. Não é hora de conteúdo novo. Não é hora de enlouquecer com essas crianças. Eles não estão adaptados. Porque uma coisa é eu assistir tela o dia inteiro para jogar. Que eu tenho recompensa. Que eu tenho ali fases para ganhar. É diferente. Sala, a criança, principalmente, quanto mais velha é, 7, 9, 11, adolescente, eles aprendem pelo meio social. Eles aprendem por neurônios espelhos, eles aprendem olhando o professor, a reação do professor, eles aprendem isso. Aprendi isso com um colega meu, professor, ontem. Eles aprendem isso com um colega. Não está acontecendo isso. A gente não pode exigir deles que eles se comportem da mesma maneira, porque está no computador, você está acostumado com o computador. Não funciona assim. O aprendizado na escola ele é social. Ele é olhando o professor, a reação do professor. Os professores estão extremamente angustiados porque não conseguem ver que caminho seguir, porque não consegue ver no rosto das crianças se as coisas estão indo do jeito que ele acha que deve ser ou se eles estão com a carinha de dúvida. Então, não é hora de conteúdo novo. Não é hora de conteúdo novo. É hora de manter ritmo de estudo. Né? Os meus estão de férias, não tem. Porque quem está de férias não tem ritmo de estudo, mas é hora de manter aquela aula. Mas assim, a criança não está dando conta de acompanhar. E o que a Brenda colocou aí, ó, os filhos iam super bem na escola e agora estão com dificuldades. O meu filho mais responsável, o melhor aluno, o que mais fazia as coisas sem precisar cobrar, é hoje o único dos 7 que não está conseguindo fazer nada. Porque ele é totalmente social. Para ele, ele chora. Não é uma coisa assim, não tô nem aí para fazer. Não. É porque emocionalmente essas crianças estão sentindo. Os de 13, os de 15, os adolescentes, eles fazem muito isso. Então, o que está acontecendo? Eles fazem, eu não dou conta. Só que é difícil dizer, eu não dou conta. Verbalizar para o pai, para a mãe, porque eles vão dizer, eles não vão entender. Eles não vão acreditar em mim. Então a gente precisa acolher esses adolescentes, acolher essas crianças, tá? Criança de 2, gente, de 3, de 5 anos não tem que estar fazendo aula online. A escola pode mandar uma atividadezinha, vamos lá brincar, corre, pega a toalha. Tá disposto a estar ali na frente daquele computador? Ótimo, não está? Não faz. Não tem que fazer, porque não faz sentido. Eles são sociais, eles precisam aprender na sala de aula. Ali na tela, a gente é adulto, curso online, com a disciplina
danada para conseguir ficar ali, acompanhar e não se perder. Imagine os adolescentes. Imagine essas crianças pequenas. Então, não é hora de conteúdo novo, não é hora de pressão, não é hora de comparar um filho que dá conta com outro filho que não está dando conta, ou com um filho que não está dando conta com os filhos do grupo do WhatsApp das mães que estão dando conta e trazer isso para essa criança, porque fica mais uma pressão. É novo para você, é desesperador para você, mas é para eles também. Eles também estão se adaptando ao mundo novo também. Então, o que todos os especialistas falam em termos de escola, que eu posso dizer para vocês é: mantenham com eles uma rotina de estudo, assistam as aulas online, façam o que dá para fazer, mas sem exagero, sem estresse. As escolas vão ter que retomar todo esse conteúdo. Vão ter que retomar muita coisa. Esse ano é um ano perdido, entre aspas, porque ninguém vai passar para o ano que vem. Sei lá, as minhas filhas são no 6º ano, elas não vão entrar no 7º ano se o ano inteiro for online. O conteúdo vai ter que ser adaptado, porque elas não aprenderam todas as habilidades que teriam que ter aprendido no 6º ano para entrar no 7º. Nem as minhas, nem a de ninguém. Vai ter que tudo ser retomado, todo o currículo vai ter que ser refeito, tudo vai ter que ser redesenhado ano que vem. Então não é hora de enlouquecer. Sabe por quê? Porque nós não somos pedagogas. Nós não estudamos anos para poder saber fazer isso. A gente não sabe. Né? Então o que a gente precisa fazer é o máximo que a gente consegue fazer, o melhor que a gente consegue fazer. Só que o mais importante que eu trago para vocês é o seguinte: o que vocês precisam pensar para este mundo novo que a gente está encarando, para este mundo novo que a gente está esperando entrar, né? Tá aqui há 3, 4, não sei quanto tempo, meses, não sei quanto tempo, mas quem é que vai estar lá? A nossa função. Esse livro é lindo porque ele fala em borboleta, né? Nós éramos lagartas, estamos agora no momento de casulo, que a gente consiga sair borboleta disso, e não voltar a ser lagarta. E para a gente poder sair borboleta, para a gente poder sair desenvolvido, para a gente sair mais bonito, né? Apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, de tudo que nós estamos passando, nós precisamos sair melhores como seres humanos. E aí, neste momento, o que é importante passar para o seu filho? O que é importante que ele aprenda? O que é importante, que valores são importantes? E essa é uma geração que vivia correndo, corria para tomar café, corria para acordar, corria para ir para a escola, saía da escola correndo, almoçava correndo, todas as atividades da tarde era correndo, jantava correndo e dormia correndo. As crianças não estão preparadas para isso. Agora elas estão paradas. O que a gente precisa fazer? Prepará-los para um olhar diferente. Você quer ver uma coisa que essas crianças não têm muito? Processo. Porque tudo é na palma da mão, tudo é no clique, tudo é rápido. Né? Então, quando eu falei, vai fazer um bolo com essa criança, você está trabalhando, Juliana. Não consigo ditar de fazer projetos, nem você, nem eu. Eu não consigo e não gosto. Minha amiga Matene Arte, que está aí, ela que ensina um monte de coisa, mas é do perfil de cada mãe. Mas, se eu vou para a cozinha, eu peço ajuda. Ele faz parte disso. Quando ele vai fazer um bolo, que ele precisa pesar 900 gramas de farinha, tantas gramas de manteiga, tantas gramas de açúcar, aquilo é matemática. Né? Escreve a receita, aquilo é português. Vamos colocar, vamos juntar, vamos colocar o bolo no forno, vamos esperar o bolo ficar pronto. Isso é processo. Vamos ajudar a arrumar as coisas da casa, me ajuda a organizar. Você é extremamente organizado, filho. Me ajuda a organizar esses talheres, me ajuda a organizar, sabe? Poxa, só você para me ajudar nisso aqui. Eu tenho feito muito isso, assim. Não é ordem, não é ordenar, faz isso, faça aquilo. Mas preciso de ajuda para isso. E você, cara, só você para me ajudar nisso aqui, porque eu não dou conta nem de saber onde é que isso aqui vai. Só, se entende? Então, é isso que a gente precisa fazer. Esses meninos precisam sair com valores, com inteligência emocional e não com português, química, física e geografia, gente. Não é. Não é. E a gente está vendo nesse momento que português, física, química e geografia não fez diferença nenhuma pra gente. Neste momento, o que vai fazer diferença é a inteligência emocional. Então, seu foco é como trabalhar a inteligência emocional do meu filho neste momento. Através de conexão, através de relação com vocês, através de perceber como é que vocês se comportam, como é que vocês conversam, a escuta ativa. Esse é o foco nesse momento. Então, diminui um pouco a ansiedade em relação à escola. Faça o que tem que ser feito, mas sem exagero. Nem toda criança vai conseguir acompanhar as aulas, nem toda criança vai conseguir fazer todas as atividades que precisam ser feitas. Não vão. É difícil, mas não vão. E não é por falta de capacidade, não é falta de nada. É falta de preparo. Nós não fomos preparados para isso. Nem nós, nem os professores, nem os filhos da gente. Né? Então, adaptação. Talvez daqui a alguns meses, né, a gente consiga estar mais adaptados, encontrar uma maneira de fazer com que isso fique mais humano, mais próximo. Mas está faltando isso. Está faltando o colega do lado. Né? Isso está faltando. Então, a gente precisa ter um pouco de tolerância em relação a isso. O que mais que eu notei aqui? Em relação à ansiedade, né? Em relação à alimentação. É natural que também a alimentação, porque tudo tá ligado à rotina, a alimentação e o sono. Então, se a criança está dormindo
de maneira horário diferente, acorda no horário diferente, ele vai comer fora de hora. Antigamente era na escola, agora tá tudo, ó, tá tudo se adaptando. A palavra é flexibilidade, tem calma, as coisas vão acontecer. Interessante é a Carol me dizer que os meus filhos estão comendo tudo, porque nas outras mães que eu atendi, tem criança que deixou de comer. Que não come, porque só comia na creche, porque não comia agora, porque não tá comendo, agora só quer biscoito. Aí eu falei, olha, só quer biscoito, só tem biscoito, se a mãe compra biscoito. Se a mãe não compra biscoito, não tem biscoito. Então deixa para comprar essas coisas, deixa para comprar essas bobagens mais pro final de semana. E uma outra coisa que eu percebo muito, o excesso de consumo na internet. Então, adolescentes consumindo muito iFood, muito esses aplicativos de entrega, né? E estão pedindo muito comida e comprando algumas. Isso tudo é necessidade de nutrir alguma coisa que não está sendo nutrida. Tem que acalmar, tem que colocar limite, tá, gente? A gente, como pai, como mãe, tem flexibilidade sim, tem muito diálogo sim, mas o limite tem que ser colocado. Uma criança não pode fazer pedidos na internet, pedidos de tudo que é jeito, é, pelos aplicativos, sem a mãe estar ali de olho naquilo ali. O que é isso? O que é esse tanto de pedido? O que é tanta coisa? O que é isso? Porque a criança que está comendo muito como nós, isso é ansiedade. Como é que a gente pode encontrar maneiras de melhorar isso? Tá? Deixa eu ver aqui. Não tá fácil as aulas online? Não está. Não. Deixa eu ver aqui, guardar carrinho que a Maria colocou. Agora, é isso. É isso. Assim, essa coisa dos brinquedos da criança, a gente precisa contar com eles, né? Fazer uma coisa muito lúdica, é missão, né? Então, assim, quem vai guardar primeiro? Mas se você ele brinca o dia inteiro de carrinho, você passar o dia inteiro ensinando, botando ele para fazer as coisas, não vai funcionar. Tem calma, tem um pouco de calma. Você vai passar por cima de uns carrinhos de vez em quando. Combina um horário de organizar isso. Agora, essa hora precisa estar tudo no lugar, tudo organizado, né? E não passar o dia inteiro organizando isso, né? O limite faz parte do processo. Precisa ter limite para a gente e para eles. Então a gente precisa dizer, olha, eu sei que tá difícil, a gente precisa acolher, eu sei que é assim, mas mesmo assim você não vai fazer isso. Mesmo assim eu preciso. Vou dar um exemplo dos adolescentes. Eu falei com os meus ontem, né? Porque eles acham que eles estão de férias, eles podem acordar a hora que eles quiserem e dormir a hora que eles quiserem. Eu falei, eu sou sua mãe. E eu preciso olhar para a sua saúde, é minha responsabilidade. Então vocês não vão virar à noite, né? E não vão dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para acordar 4 da tarde. Isso não faz bem para vocês. Vamos encontrar um equilíbrio nisso aí. E aí o que a gente faz? Juliana, meu adolescente não me escuta. Juliana, meu adolescente não cumpre. Chama para conversar. Não dá muita ordem. Pergunta para eles como é que você pode me ajudar. Como é que a gente pode fazer? Você entende isso? Eu preciso da sua ajuda. A gente precisa convocá-los. As crianças, os adolescentes, o marido, a esposa, todo mundo tem que estar juntos na mesma missão. Porque senão não vai funcionar. O que você acha do tempo das aulas online? Acho que deveriam ser o mesmo tempo das aulas da escola? Não acho. Não acho. Existem escolas que estão fazendo isso, porque o que acontece é um ciclo, gente. Ó, os pais cobram as escolas porque estão pagando. As escolas pagam os professores porque os professores precisam cumprir o que os pais estão pedindo. Então, os professores colocam para as crianças essa quantidade de coisa para atender a necessidade dos pais. Eu entendo a parte financeira, mas neste momento, no meio desse ciclo todo, quem está sofrendo são as crianças que não conseguem acompanhar essa quantidade. Não dá. E ó, tem criança que vai conseguir? Vai. Tem criança que vai estar para ele, tá maravilhoso, cara. Tô longe daquela confusão, tô sozinho, eu e meu computador, eu vou acompanhar aquilo ali, tá sendo maravilhoso, mas não é a grande maioria das crianças. A grande maioria das crianças está sofrendo, não sabe como lidar com aquilo, não sabe como fazer. As minhas ficam extremamente irritadas, a internet cai toda hora, as aulas fecham toda hora, os colegas perguntam coisas que não tinham que estar perguntando, não sabem entrar com o microfone. Porque tá todo mundo aprendendo. Nessa hora que tá todo mundo aprendendo, gente, a gente tem que relevar um pouco. Não adianta querer que aqui é a mesma coisa, sabe? Ninguém aguenta. Olha só o que a Materniati falou. Nós não aguentando 6 horas na frente da tela, imagina as crianças. É isso. Porque, gente, a tela do jogo é diferente, ele tem recompensa, ele vicia e também é perigosa. A gente vive enchendo o saco das crianças e reclamando porque elas estão na frente da tela. Porque isso faz mal, porque isso vicia. E a gente quer que eles fiquem 6 horas na frente da tela assistindo aula. Não, não tem condições. Eles, no videogame eles ficam porque tem uma recompensa e a gente não quer. Então a gente precisa encontrar equilíbrio nisso tudo. Né? Acho muito tempo também em frente ao computador. Também acho. Também acho. Algumas são gravadas, a criança tem a possibilidade de assistir um pouquinho, levanta, assiste um pouquinho, né? Mesmo assim, mesmo assim. Mas é porque as escolas estão pressionadas, os professores estão tendo que fazer isso também, né? E
é difícil. O que a gente precisa entender é olhe para o seu filho. Não interessa o que está sendo feito na rua. Não interessa o que está sendo feito no grupo dos pais. Olhe para o seu filho. Para que o seu... Olha, porque é o que eu estou fazendo aqui. Tem filho meu que assiste a aula tranquilo e vai embora. Tem filho meu que não dá conta. E eu estou falando do mais responsável. Para te dizer que não é alguém que está brincando. É porque ele chora e fala, mãe, eu lia livros na escola. Você tem ideia, a leitura dele era na escola. Ele ficava lá com os amigos, ele parava e lia. Ele fez, não estou conseguindo ler nenhum em casa. Então, e aí você fala assim, até parece. É isso, eles são muito sociáveis, né? A gente precisa flexibilizar dentro de casa, a gente precisa flexibilizar. Então, uma coisa que é importante, cuide de você, mãe. Isso que eu falei, se precisar ficar sozinho, eu fico sozinha. Sabe? As coisas da casa precisam de ajuda, precisa de manter as coisas mínimas possíveis, mas sem exigência. Neste momento, o foco é a gente acolher um ao outro. O foco da gente o foco da gente é sair disso mais inteligente emocionalmente, mais conectado. Escuta, reunião de família é uma ferramenta que eu utilizo muito na minha casa e eu acho que vale muito a pena. Reunião de família, você junta todo mundo e faz uma vez por semana. Como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente está brigando muito. Por exemplo, conflito entre irmãos. Precisamos falar sobre isso. Porque com certeza, em todos os lugares que eu tenho ido, que eu tenho atendido, conflito entre irmãos é um problema. Mas é isso, a gente precisa fazer reunião de família para dizer, olha só, as coisas que estão aqui não estão funcionando, como é que a gente pode fazer para ajudar? Para de achar que pai e mãe, ele é curador de todas as respostas, a gente tem todas as respostas do planeta e todas as soluções estão dentro da gente, não estão. Se a gente ouvir essas crianças, talvez as soluções deles sejam muito melhores do que a de vocês. Então o que a gente precisa fazer? Filhos, as coisas não estão funcionando. Vocês eram para dormir de tal hora, não estão conseguindo, como é que a gente pode fazer? Porque não tem como. E aí o limite é seu. Não vai virar noite. Não vai? Ah, mas não vai. Então eu preciso saber como é que a gente encontra o equilíbrio nisso aqui. Mas para isso vocês precisam ter uma relação, vocês precisam ter uma conexão, vocês precisam ter escutado seu filho saber escutar você. Isso é um trabalho. O que acontece é que, neste momento de quarentena, tudo que era ruim está piorando, está explodindo. Né? Então a gente acha que a gente as coisas apareceram agora. Na verdade, as coisas afloraram agora. Porque antigamente você deu uma volta para espairecer. Antigamente você ia para casa da mãe. Antigamente as crianças saíam, você respirava. Né? Você tinha 2 horas, 3 horas de convivência com seu filho gritando dentro de casa. Agora você tem 24 horas. Então o que a gente precisa fazer? Como é que eu posso melhorar essas relações? Escutando. Escutando. Pede ajuda. A melhor maneira de você conseguir dos adolescentes que as coisas aconteçam, como é que você acha que deve acontecer, você colocando os limites. Não, você não vai virar a noite jogando. Como é que a gente pode fazer? Aí eles vão sugerir um equilíbrio, e aí o seu papel é ficar ali no pé, mesmo trabalhando. Né? Cuidado com o home office quando vocês estão passando do horário. Antigamente vocês precisavam levantar da cadeira para buscar seu filho na escola. Hoje você não precisa, você emenda. Tem um pouco de calma, seus filhos precisam de você. A gente precisa estar presente com eles. Tem pais que acham que os professores não estão trabalhando o suficiente, estamos trabalhando mais do que nunca. Eu sei. A Adri é professora e eu sei disso. Eu tenho um carinho enorme por eles, porque eu imagino o sofrimento deles, porque eles não estão ali olhando as carinhas dos seus alunos para saber, é isso? Tá fazendo sentido? É esse o caminho? Então tá todo mundo sofrendo. Então precisamos de flexibilidade e tolerância, gente, com os nossos filhos, com os professores, com a escola, com a gente. Por isso que eu falei, cara, se for preciso, fala assim, deixa eu falar, não quero estar com você agora, eu preciso chorar. Né? Eu preciso cuidar de mim. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Como você acha que vai ser para as crianças quando tudo voltar ao normal? O problema é que esse normal não vai ser o normal que a gente conhecia. Então a gente não tem como saber. O mundo não vai ser mais o mesmo. A maneira como a gente consome, o que a gente consumia, eu acredito que as coisas talvez sejam muito diferentes. Eu espero, na realidade, que sejam muito diferentes. Então a gente vai ter que olhar, prepará-los para o mundo. E prepará-los para o mundo nunca foi português. Eu brinco que, assim, cara, para mim nunca foi o mais importante. Português, química, geografia, Enem, paz, nunca foi o mais importante. Né? O mais importante é prepará-los emocionalmente para que eles possam lidar com isso. Então a gente precisa olhar para isso agora. Quando o foco é só português, química, física e matemática, você perde a chance de ensinar muita coisa. Então, como vai ser para as crianças? Elas vão ter que se readaptar a tudo. A Bia, minha filha de 4 anos, ela usa uma frase sem querer, mas é tão genial. Ela fala, mamãe, eu não tenho coronavírus. Porque ela tem uma saudade tão grande dos avós, que ela fala assim, eu não tenho coronavírus, eu quero muito conhecer os meus avós. Ela não fala que ela quer vê-los, ela fala, eu quero conhecer os meus avós. E eu acho tão lindo, porque é isso que vai acontecer.
Ela tem quase 2 meses, né? Que não vê os avós. Então ela vai ter que conhecer, essa relação vai mudar, a relação vai ter que se reacostumar. É um conhecer mesmo. Então eu achei assim genial ela usar essa palavra, sabe? Muito, muito lindo isso. Equalizar o tempo de jogo com estudo, 4 horas de cada, é válido, é difícil, porque depende da sua criança, entende? O que a gente sabe é que, gente, ó, para eu tomar meu banho, para eu ficar em paz, eu tiver que colocar na tela, eu vou colocar na tela, sabe? A tela vai aumentar, a nossa tela vai aumentar. Só que mesmo assim a gente precisa colocar limite nessas telas. Só que você não pode colocar limite nas telas falando assim, olha só, filho, sai da tela que eu tô mandando. E você tá ali no celular enlouquecida trabalhando. Então, quando eu terminei na minha casa, que existem 2 horas sem tela, claro, eles acordam 9, 10 horas, então, aí vão tomar café, o almoço é sem tela, a gente lancha sem tela, né? Então, quando eu coloquei de 2 às 4 sem tela, eu entrei nessa jogada. Então, eu entrei num horário que eu poderia, de 2 às 4 eu também desligo o meu telefone. E aí eu vou acompanhar os deveres de casa. E aí, claro que eu não estou em home office, meu trabalho é muito flexível e eu consigo fazer isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não adianta a gente querer fazer sozinho. Ou querer que eles façam sozinhos. Se você tem, que moral você tem para o adolescente para ele sair da tela se você não sai da tela? E não é sempre trabalhando, porque vamos falar a verdade. A gente está no Instagram, a gente está no Face, a gente está no YouTube, a gente não está só trabalhando na tela. É uma diversão, é uma fonte de informação, então a gente precisa parar de dizer estou trabalhando na tela, sendo que a gente não está trabalhando na tela. E eles sabem disso, né? Então a gente precisa dar um tempo de tela para estar com eles, para que a gente possa ter moral para pedir isso. Então é o equilíbrio de cada um. O momento do jogo é o momento que ele conversa, bate papo com os amigos da escola que jogam. E é isso que eu falei, não é hora de ter loucura com tela agora. Vai ter mais tela. Vai ter mais tela. Vai tomar banho enquanto estão na tela. Vai ficar sozinha, vai tomar um vinho, vai jantar com o marido. Não esqueça dos maridos, mães. Os maridos estão aí, estão precisando, precisando de atenção também, né? Precisa ser um grande time. Precisa ser vocês agora, para terminar. A gente precisa entender que neste momento temos de estar juntos, aumentando as conexões, aumentando as relações, olhando para aquilo que realmente importa, sendo mais flexíveis em relação à rotina, em relação àquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Se a cama está sendo arrumada de cabeça para baixo, a coxa está de cabeça para baixo, deixa a coxa de cabeça para baixo. Se o travesseiro era para estar num lugar, está em outro, deixa o travesseiro, diminui isso. Aprende neste momento a ter coragem de fazer diferente, diminui esse toque. Porque às vezes nós somos tão perfeccionistas que tem que ter a cama arrumada. Eu brinco porque eu tenho a coxa das minhas filhas, eu tenho trigêmeas, elas são uma boneca assim, ó, e às vezes a boneca tá de cabeça para baixo e tem uma que a boneca tá de cabeça para cima. Então eu olho aquelas coisas e, ai meu Deus, a minha tendência é querer ir lá e colocar de volta a boneca de cabeça para cima. Mas aí eu vou estar consertando o que ela fez. Ou seja, por que do jeito dela, de cabeça para baixo, não serve? Se ela quer a boneca de cabeça para baixo, por que tem que ser do meu jeito? Por que tem que estar tudo alinhado do jeito que eu quero? É isso que desgasta a gente. É isso que mata a gente. E aí é bom você aprender isso hoje para levar para a vida, para depois que tudo isso passar. Flexibilidade. Ser mãe de 7 me ensinou isso. Porque eu tenho 7 crianças, 7 filhos de personalidades diferentes, que me demandam de maneiras diferentes. Ou eu aprendi a ser flexível e enlouquecer. É uma grande oportunidade a gente ter coragem de fazer o bolo que a gente não fez, o pão que a gente não fez, a brincar de peteca que a gente nunca brigou, a fazer guerra de travesseiro que a gente nunca fez. Está na hora da gente experimentar coisas novas para que isso aumente a conexão com os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A conexão com os nossos filhos pequenos, eles acontecem através da ludicidade, do humor, da brincadeira. Não é da conversa só, mas é da cosquinha, de correr atrás, é de brincar de travesseiro, é de ler um livro, é da parte lúdica. É isso que é o nosso foco hoje. Precisamos sair deste momento como borboletas, mais inteligentes emocionalmente. E é isso que a gente precisa aprender nesse momento. É isso. Diminuam a exigência, principalmente, mãe, de vocês. Porque nós estamos exigindo muito da gente, né? Baixa um pouco, diminui isso, porque eu acho que vai fazer muito bem para todo mundo. Diminui a expectativa que quando você menos perfeita você é, quanto mais vulnerável você é, quanto mais frágil você é, mais você se aproxima dos seus filhos, do seu marido, mais fácil vai ficar a relação nesse período de quarentena. Tá bom? Quero agradecer demais a Esfera pelo convite. Quero realmente dizer que foi uma honra estar aqui conversando com vocês um sábado pela manhã. A live vai ficar gravada durante 24 horas aqui para vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Carol, muito obrigado por ter entrado, ter dado um pouquinho
seu testemunho, né, de como é que tá a sua rotina. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que tenha ajudado. Meu Instagram é Mãe de Sete, também tem muito conteúdo lá se vocês precisarem para poder ajudar vocês, tá? A live ficar gravada, o que mais? Agradecer a Esfera e isso. Feliz Dia das Mães para todas nós, todas nós. Cuidem de vocês. Cuidem de vocês, porque a gente sabe que a gente acaba ficando muito sobrecarregada, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, obrigada pela Esfera por ter feito esse convite. Ó, todas as informações da Esfera, a plataforma, todas as informações que eles têm, toda a programação, eles estão proporcionando muita coisa, tá no esfera.com.vc, tá? Não é você, não é VC. Mas aqui no Instagram da Esfera vocês vão ter todas as informações, segue lá. Quem foi lá no meu Instagram que veio aqui, segue, porque tem muita coisa legal, tá bom? Muito obrigada, feliz Dia das Mães. Meu Instagram é @mãe-de-7. Eu nem coloquei aqui no comentário, não fixei. Isso, Brenda, obrigada. Esfera.com.você tem todas as informações. Meu Instagram é fácil, mãe de 7. Tá lá escrito 7, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.